Do choque brutal de que falou António Costa, que se referiu também ao Partido Socialista como sendo, por causa deste assunto, um partido que tem demonstrado ter fibra contra ventos e marés. Foi um discurso que agradou ao Congresso, que muito o aplaudiu pelas ideias trocadas, pela forma, sobretudo, como António Costa falou, um contraste que quis manter com António José Seguro em termos de postura perante um Congresso e que mudou até nos tons que foram apresentados em público. Luzes, câmara, ação. Muda-se a música, mantém-se a intenção de tornar apoteótica a entrada do novo líder. Entre beijos e abraços, sorrisos mais ou menos forçados. Há na família socialista um sentimento de mágoa que é indisfarçável. Se Sócrates se sente hoje mais livre, o PS sente-se hoje um partido mais preso. E essa é a primeira prioridade de António Costa, libertá-lo. Quero, por isso, felicitar os socialistas pela forma exemplar. Têm sabido enfrentar uma prova para que nunca ninguém está preparado e a responsabilidade e a serenidade que têm revelado perante um choque que para todos nós é brutal, mas em que todos temos sabido separar os sentimentos da política e em que temos sabido mostrar a fibra de que se faz um partido como o PS. José Sócrates não é nome proibido, mas Costa não sente necessidade de o pronunciar. E que melhor estratégia de defesa existe se não atacar? O governo, pois claro, Sócrates está lá, está sempre lá. Como se respeita a separação entre a política e a justiça? Quando se desrespeita, logo o Tribunal, que é o principal guardião da lei fundamental do país. Se este governo tivesse uma visão estratégica, não tinha acabado com as novas oportunidades perante o enorme desemprego de longa duração. Se este governo tivesse visão estratégica, não tinha matado o Simplex. Se este governo tivesse visão estratégica, este governo já se tinha ido embora, já tinha desistido, porque este governo não nos levará a parte alguma. Enquanto o governo não vai embora, Costa vai cumprindo o papel de líder da oposição. Esta é a hora crítica, que o programa de governo do PS só chega na primavera de 2015. O governo impôs o empobrecimento, impôs a austeridade, vendeu tudo e a dívida não só não baixou, não só não foi controlada, como continua a aumentar, asfixiando o futuro de Portugal e dos portugueses. E quer então o senhor Primeiro-Ministro convidar-nos para compromissos? O compromisso que esta maioria deseja é amarrar-nos conjuntamente à pedra que os arrasta para o fundo, porque nos queria levar com eles nesta lenta agonia que está a enfraquecer o país. 50 minutos de discurso que dispensaram o teleponto, tão útil para Sócrates e Seguro em ocasiões como esta. E por falar em António José Seguro, Costa agradeceu-lhe os serviços prestados e prometeu manter as primárias no partido, que tanta discórdia provocaram entre os dois. António Costa pede então neste Congresso maioria absoluta para as legislativas de 2015. O novo secretário-geral do Partido Socialista apelou então aos militantes para separar os sentimentos da política e parece ter conseguido. Um dos receios deste Congresso era justamente o que os militantes de base poderiam dizer no palco reservado aos discursos, mas isso não aconteceu. As conversas aconteceram sim neste corredor, algumas em surdina, outras nem por isso. A mensagem de António Costa chegou ao telefone de todos os militantes. Neste Congresso é preciso separar as águas entre amizade e partido, política e justiça. Há um papel que é da justiça e esse não compete aqui ao Congresso e aos congressistas. Os militantes socialistas estão naturalmente preocupados, sim, com o futuro do país. O que é da política é da política, o que é da justiça é da justiça. Penso que não... Íamos para ali discutir o quê em relação ao Sócrates? Eu, pelo menos, continuo a acreditar que aquilo é de facto, eu não tenho medo do termo, é de facto uma questão política. E, portanto, diz a mensagem, o PS quer agora tratar do futuro. Entenderam? Neste momento, o que se está aqui a discutir é essencialmente as bases que devem ser construídas para o futuro do país. Estamos a falar da justiça, da educação, da saúde. Isto são pilares da democracia. Mas então Sócrates foi ou não um bom primeiro-ministro e merece ou não um elogio. Foi um homem, de facto, enquanto esteve a dirigir o partido, conduziu como devia, não é? Eu penso que sim, e foi um bom primeiro-ministro.
o anterior Primeiro-Ministro, enquanto Primeiro-Ministro, eu, por exemplo, só tenho elogios a fazer-lhe. Porque, de facto, este país, pela primeira vez, enfrentou os seus problemas estruturais com o anterior governo. Eu acho que foi um dos melhores ministros que tivemos em Portugal. Entre quem quer esquecer e recordar, o PS, de verdade, não fala de outra coisa. Podia ter sido mais elogiado, mas o tempo dele já passou e nós, neste momento, estamos com um partido diferente, um partido unido, um partido novo. O nosso camarada José Sócrates, portanto, está na situação que está. No entanto, o sentimento pessoal de cada um, acho que fica com cada um de nós, não é? No entanto, estamos aqui todos unidos para promover, então, o futuro de Portugal. Esta tarde, vários amigos de Sócrates deixaram Lisboa e foram a Évora, trocaram a política pelo amigo, porque, amigos, política à parte. E voltaram, mas de José Sócrates só mesmo às escondidas, porque no púlpito do Congresso esse nome não entrou depois de António Costa ter falado de José Sócrates, também ele sem usar o nome do ex-primeiro-ministro. De resto, há um outro nome que não passou pelos discursos, António José Seguro. É quase como se não tivesse sido ele o anterior líder do Partido Socialista. Há pouco, Álvaro Beleza ousou dizer que tinha sido por causa de António José Seguro que voltou à política. Uma palavra que ainda não se tinha ouvido assim de forma tão clara. A maior parte dos discursos tem falado quase sempre de maioria absoluta. Os socialistas querem maioria absoluta. Só Francisco Assis, aqui nesta sala e ainda sem ser no púlpito, é que veio dizer que o PS pode fazer alianças à direita. De resto, todos recusam qualquer tipo de alianças, à direita ou à esquerda. E Manuel Alegre foi dos mais veementes na defesa dessa ideia. Não é fácil dialogar com partidos da esquerda que não só não querem dialogar, como não querem fazer parte das soluções do poder. E é também impensável uma aliança com aquela direita que em 3 anos quase destruiu Portugal. Portanto, meus amigos, a solução é lutar sem complexos e sem tibieza por uma maioria absoluta. A solução é mobilizar as portuguesas e os portugueses, os movimentos de cidadãos, os descontentes e dar-lhe uma expressão política numa nova alternativa política para Portugal. E é por aí que foi o caminho da tarde aqui no Congresso do PSD, o caminho dos discursos, queria eu dizer, Manuel Alegre e muitos outros a falar no caminho que o PS tem de seguir para derrubar o atual governo, o caminho que passa pela maioria absoluta. Se ela não for alcançada, estes discursos também foram nesse cenário, também tentaram antecipar esse cenário, ela deve surgir por via eventualmente de alianças. Ninguém fala claramente, com algumas exceções, em quem devem ser os parceiros escolhidos pelo Partido Socialista para fazer essas alianças. Ouviu-se aqui Ferro Rodrigues, por exemplo, a dizer que não deve ser com o PSD, como defende, por exemplo, Francisco Assis. É uma discussão que o Partido Socialista naturalmente vai ter nos tempos mais próximos. Sobre José Sócrates, dizia também aqui um dirigente, que aliás está a falar aqui atrás de mim, que o PS não tem estados de alma e não tem tido no palco deste Congresso, o que significa que pelo menos António Costa nesse ponto conseguiu claramente controlar os danos do caso Sócrates no Congresso do PS. Os trabalhos do Congresso Socialista vão continuar a ser acompanhados pelos repórteres da SIC, aqui no Jornal da Noite e, obviamente, na antena da SIC Notícias. Ainda na política, Marcelo Rebelo de Sousa diz que só no verão do próximo ano decide se vai concorrer à presidência da República. O eterno candidato a presidente falou à SIC numa reportagem sobre antigos líderes partidários que vamos transmitir no Perdidos e Achados esta noite. E mais uma vez, à clássica pergunta: vai concorrer à presidência? A resposta foi sim. Eu que tenho muito cuidado em dizer que não nunca, porque uma vez disse e depois saiu-me furado no partido, mas se me pergunta se eu faço os meus planos a pensar nisso e tal, nunca fiz em relação à política. Tenho os meus planos de vida para continuar na faculdade, os meus planos de vida para fazer o que faço e que estou muito feliz. Agora tenho uma parte rural, porque estou numa fundação em que há uma boa parte que é rural. Não está no meu plano de vida para ser feliz, ser candidato presidencial. Agora também não digo que isso não vai acontecer, porque de repente pode acontecer mesmo. 2 políticos na prisão numa semana. A justiça depois de Sócrates e Duarte Lima, no comentário do Jornal da Noite.
Segunda parte do Jornal da Noite. José Sócrates voltou a falar a partir da prisão para dizer que se sente mais livre do que nunca. Uma declaração ao Semanário Expresso que hoje revela que o ex-primeiro-ministro terá sido avisado pelo filho que estava a ser alvo de buscas um dia antes de ter sido detido. Quando aterrou em Lisboa, José Sócrates já adivinhava que a polícia estava à sua espera à saída do avião. Na véspera, de acordo com o Semanário Expresso, Sócrates recebeu em Paris o telefonema de um dos filhos. Ao pai, o jovem contou que tinha sido alvo de uma busca policial e que as autoridades lhe tinham levado o computador. Ainda nessa noite, Sócrates chamou o advogado. Na manhã de sexta-feira, João Araújo voou de emergência à capital francesa e ao meio-dia já estava com o cliente num hotel frente à Catedral de Notre-Dame. Ao jornal, o defensor confessa que avisou o ex-primeiro-ministro de que iria ser detido e que havia a possibilidade de ficar em prisão preventiva. Foi o que aconteceu. A dormir na cadeia há mais de uma semana, José Sócrates não tem ficado calado. Já esta semana, mandou um comunicado a uma rádio e a um jornal e agora, num telefonema ao Expresso, aceita dar uma entrevista na qual garante irá falar de tudo e com detalhe, respondendo como se estivesse num interrogatório. A entrevista terá, no entanto, que ser autorizada pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que por regra não costuma permitir que os presos preventivos possam dar entrevistas. Para já, Sócrates deixa uma frase filosófica: só deixa de ser livre quem perde a dignidade. Sinto-me mais livre do que nunca. E o jurista que entregou o habeas corpus para a libertação imediata de José Sócrates já tinha sido notícia em 2007. Miguel Mota Cardoso era na altura estudante e barricou-se na Universidade de Lusíada do Porto em protesto contra a revisão das provas de avaliação. Espalhou gasolina na sala de alunos, regou-se a ele próprio e ameaçou acender um cigarro. Acabou detido pela Polícia Judiciária depois de 2 horas de negociações. O jurista quer agora que o Supremo Tribunal avalie a legalidade da detenção de José Sócrates, um pedido que pode ainda ser travado pelos advogados do antigo primeiro-ministro se entenderem que não é favorável à defesa. Os habeas corpus podem ser apresentados por qualquer cidadão que entenda que outro está detido ilegalmente. E este sábado, José Sócrates recebeu a visita de 5 amigos na cadeia. 3 deles vinham do Congresso do PS, outros 2 acabaram por ficar à porta. Quem aparece de surpresa sem nome na lista do recluso arrisca-se a ficar cá fora. Sou amigo dele, mas não vamos visitar que não nos deixam entrar. De longa data? Muita longa data, muito longa data. Como é que está a viver este momento? Como? Se é amigo do engenheiro José Sócrates, como é que está a viver este momento? Pá, toda a gente diz que ele está corrupto, não sei o quê, eu tenho dúvidas. Convivi com ele muito tempo e tenho dúvidas. Então, vamos esperar, vamos aguardar. De Lisboa a Évora é um pulinho, terão pensado 3 deputados socialistas que resolveram fazer o intervalo no Congresso do partido para visitar o antigo líder. Vai visitar um amigo. Vai visitar o engenheiro José Sócrates. Vai? Isabel Santos, Renato Sampaio e André Figueiredo, antigo braço direito e homem de confiança de Sócrates no PS, conseguiram estar perto de 1 hora lá dentro. Estive, vim aqui e vou regressar ao Congresso do PS. Qual foi a conversa que teve com o engenheiro José Sócrates? Encontrei-o bem, com a serenidade, tranquilidade, a confiança e determinação de quem tem consciência tranquila. Encontrou bem? Encontrei muito bem, muito bem. Aliás, muito sereno e bastante determinado. E, portanto, fiquei contente por isso. Motivado em continuar a falar e a comunicar com o país? Desculpe, está motivado em defender-se. Sócrates tem recebido amigos e camaradas do PS todos os dias. Grande abraço de um grande amigo que sou dele. Sim. Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Louçã, Carlos Carvalhas e Manuel Monteiro. Daqui a pouco falam da vida depois dos partidos e não só. E não podemos vê-lo a regressar, por exemplo, ou a entrar na corrida a Belém em 2016, os presidenciais? Isso é uma ideia fixa de vários jovens. Estava a pensar num que é um comentador muito conhecido da SIC, chamado Luís Marcos Mendes. Não perca, mais à frente, no Perdidos e Achados. Uma mulher foi baleada na cabeça pelo companheiro na Póvoa de Varzim. A vítima está no Hospital de São João, no Porto, em estado considerado estável e consciente. O homem foi detido no local.
terá disparado um único tiro e ter-se assentado depois ao lado da companheira. O crime aconteceu na zona onde decorreu a festa de Natal da cidade e foi um funcionário da Câmara que deu o alerta para o número nacional de emergência. Polícia e INEM chegaram ao local pouco depois das 3 da tarde e encontraram o alegado autor do disparo da 635 calmo e a vítima consciente. Chegámos ao local, a pessoa encontrava-se sentada no passeio com sangue na cabeça, consciente, portanto, por informações de quem estava presente, o agressor encontrava-se lá e a própria arma. Nós fizemos controlos de hemorragia e estabilização da vítima. A PSP entregou o homem de 54 anos à Judiciária do Porto para ser ouvido por um juiz na segunda-feira. Tratamos da vítima, estava lá o agressor. Quando saímos, a PSP já tinha chegado ao local, estava a tomar conta da ocorrência, mas não conseguimos perceber o motivo. Ela não... Há uma ligação entre as duas pessoas, essas duas pessoas, o agressor e a vítima? Sim, tentámos perguntar à senhora se sabia quem a tinha agredido. Ela dizia que sim, não conseguimos perceber direito a relação existente. A mulher de 49 anos foi baleada na Rua do Buído, perto da Praça do Almada. O mau tempo que atingiu a Ilha da Madeira nos últimos dias deixou marcas. Uma jovem morreu atingida por uma pedra. Ontem à noite no Funchal, uma grua tombou com a força do vento e por pouco não atingiu um prédio. A queda violenta da estrutura metálica que se encontrava abandonada há vários anos provocou um valente susto aos moradores do conjunto habitacional do Amparo. Já era noite e na altura estava um vento muito forte. Ouvimos um grande estrondo, parecia um trovão que tinha arrebentado aqui próximo. Depois a terra até tremeu. Um ruído ensurdecedor inexplicável. Era som de metal e rocha em simultâneo, parecia um ribombar de um enorme trovão, com os clarões dos cabos que devem ter arrebentado. Portanto, foi isso basicamente. E depois, claro que depois do primeiro impacto, a primeira reação, que é quase que ficar sem saber o que é que está a acontecer, o pensamento foi a grua, deve ter sido a grua que desabou. A grua cortou ao meio uma casa desabitada e destruiu hortas urbanas. Os blocos de cimento de várias toneladas do contrapeso da lança fizeram um buraco no chão e atingiram uma conduta subterrânea de água que inundou a cave do prédio. A grua caiu na hora certa, porque não estava ninguém a passar, porque isto é uma zona, além dos moradores que circulam aqui, não é? Porque este é o nosso espaço, há ali um beco onde circula diariamente pessoas, para cima e para baixo, e nas hortas também, como se pode verificar. Os moradores garantem que já tinham alertado a Câmara do Funchal para o perigo. Há mais de um ano que nós andamos a falar à Câmara para ver retirar a grua, porque a grua está há 7 anos, 6 ou 7 anos, sem qualquer manutenção. E a gente olhávamos para a grua e notávamos uma certa ferrugem, partes que já tinha ferrugem. Isto ainda vai aguentar, depois vamos retirar, mas isto como está não há muito perigo. Há umas 3 semanas, veja lá, 3 semanas, menos de 3 semanas, pum. O mau tempo é apontado também como estando na origem do desprendimento de uma pedra de uma escarpa que atingiu mortalmente uma jovem de 20 anos em São Vicente, no norte da ilha. Constatou-se que tinha sido uma queda de uma pedra que embateu no tejadilho de um veículo, por ali passava, rasgando o próprio tejadilho e embatendo na cabeça do passageiro. O temporal isolou ainda por várias horas a freguesia do Corral das Freiras. A queda de eucaliptos encerrou a única estrada de acesso. A Madeira esteve sob aviso vermelho para a agitação marítima. O ferry Lumarinho está há 3 dias impedido de fazer viagem até à ilha de Porto Santo. A travessia será retomada este domingo. Pelo mesmo motivo, 5 navios do cruzeiro cancelaram a escala prevista no Porto do Funchal. Decorre este fim de semana a campanha do Banco Alimentar. Ao todo, são mais de 40 mil voluntários espalhados por todo o país. A pensar na fiscalidade verde, este ano os sacos para os donativos também são em papel. Bom dia, gostaria de contribuir para o Banco Alimentar. Obrigada. Mais uma recolha de alimentos, mais uma ajuda para milhares de famílias. Este ano com uma novidade. Os tradicionais sacos de plástico estão a ser substituídos por papel. O banco agora também ajuda o meio ambiente, mas o objetivo mantém-se o mesmo. É importante contribuir na situação que está o país, é contribuir para quem não pode, para quem não tem trabalho e para quem precisa de comer. Não custa nada ajudar e grão a grão enche a galinha ao papo. Há muita gente que passa e é como eu digo, com um bocadinho de arroz ou um bocadinho de atum, já muita gente mata a fome. Em todo o país, cerca de 42 mil voluntários estão espalhados por perto de 2 mil lojas. Esta é apenas mais uma. Já há 6 anos que estou aqui com o Banco Alimentar,
portanto sinto que também é um bocadinho meu, não é, a participação que aqui dou. Eu acho que estamos a fazer bem, porque há pessoas que não têm dinheiro para comer, nem nada, e acho que precisam de uma ajuda. Eu gostei de vir aqui porque é uma boa causa para ajudar as outras pessoas e as crianças e adultos mais carenciados. Por ano, o Banco Alimentar organiza 2 campanhas de recolha de alimentos. A instituição dá apoio a 2.500 associações que distribuem comida por mais de 400.000 pessoas. As melhores notas nos exames nacionais de ensino secundário foram conseguidas por alunos de escolas privadas. É a primeira conclusão do ranking SIC Expresso, que mostra ainda uma subida das médias nos 3 ciclos do ensino básico. O ano passado teve a pior média global de sempre nos exames, com uma negativa de 9,61 em 20 valores possíveis. Este ano subiu para cerca de 10,5, abaixo, como é normal, da média interna, ou seja, da avaliação ao longo do ano, que chega aos 13,5 valores a nível nacional no secundário. Já por escolas, os melhores desempenhos do ranking SIC Expresso mantêm-se, apesar de algumas trocas no pódio. O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, teve a melhor média nos exames nacionais, com notas a rondar os 14,5, seguido dos colégios Moderno e Valsacina, ambos de Lisboa, com médias de desempenho dos alunos acima dos 14 valores. A primeira escola pública aparece em 25º lugar, é a Raul Proença, das Caldas de Rainha. O ano passado tinha sido a secundária Infanta Dona Maria de Coimbra e tinha conseguido entrar para número 22 da lista das escolas com melhores médias nos exames nacionais. Já no ensino básico, onde as notas vão de 1 a 5, também a média nacional subiu e nos primeiros lugares do ranking SIC Expresso, as notas estão acima do 4 e acima ou perto do Rio Douro, apenas com algumas exceções. No 4º ano, a melhor média foi a do externato Cravas Sagrado Coração de Jesus, no Porto, seguida de um externato de Aveiro e de um outro colégio portuense. No 6º ano, melhores notas conseguidas pelos alunos de Aveiro, do Colégio das Terras de Santa Maria, sendo o 2º e 3º lugares ocupados por colégios de Cascais e de Anadia. Já no 9º ano, as melhores médias nos exames foram conquistadas por alunos do Colégio Dom Diogo de Sousa, em Braga, seguindo-se na lista 2 colégios do Porto. Como ouvimos, a melhor escola secundária pública do ranking SIC Expresso fica nas Caldas da Rainha, mas só ocupa a posição 25. A requalificação do parque escolar não chegou aqui e é mesmo dos poucos defeitos apontado por quem aqui estuda e trabalha. Ao longo dos anos, a instituição manteve-se no topo. Agora, pela primeira vez, é a escola pública do secundário melhor colocada no ranking. Aqui diz-se que são os pormenores que fazem a diferença. Por exemplo, cada professor usa 1 hora da componente não letiva para ajudar os alunos. As falhas são logo detectadas no início, ao nível da expressão oral, da expressão escrita, da gramática, das dificuldades de estudo, de capacidade de estudo e, portanto, isso é detectado logo no início e os alunos estão encaminhados para apoio. Uma escola dedicada e exigente, tudo isso leva a esses resultados. Aqui nós não trabalhamos exatamente para o ranking, nós trabalhamos para a formação integral dos alunos, para lhes proporcionar a melhor formação possível, os resultados como consequência deste trabalho e não trabalhar para os resultados. O corpo docente é estável, 88% está no quadro e não existem horários zero. A regra é que um professor siga a mesma turma ao longo dos anos, sempre com muita exigência. Somos exigentes com os alunos, mas é uma exigência com carinho. Se repararem, os alunos, os professores trabalham em mangas de camisa com os alunos e nós achamos aqui que a educação se faz pelo exemplo e tentamos dar, de facto, esse exemplo. Quem aqui chega sabe que vai encontrar uma escola difícil e são desde logo os alunos a promover um ambiente académico. A Associação de Estudantes até partilha resumos e apontamentos das aulas através da internet. Tentamos abrir um bocado a mente dos alunos para outro tipo de coisas e dar as oportunidades que não são possíveis nas aulas mesmo a nível de outras experiências que até podem dar currículo, por exemplo, concursos, projetos. Os professores puxam por nós e dão a exigência suficiente
apoio para que consigamos alcançar os nossos objetivos. O clima tranquilo que a escola tem também mostra que existe um bom feedback entre professores, entre a parte administrativa, entre o pessoal auxiliar, entre os pais, e nós sentimos bem aqui nesta escola. Não só dos estudos vive esta escola, existem vários núcleos, como os de teatro, cinema ou ciência. Os alunos são incentivados a participar em competições externas à escola e já mereceram vários prémios a nível nacional. Erasmus a créé une jeune génération. Una mujer de Flandre. Love between become European. O programma Erasmus non seulement sur la facoltà e altri lavoratori. Brevemente, no Jornal da Noite. O maior bazar do mundo fica em Istambul, mas por lá este sábado poucos souberam que o Papa estava em adoração numa mesquita mesmo ao lado. Francisco dedicou o segundo dia da visita à Turquia ao diálogo entre religiões e esteve também na igreja-sede do Patriarcado Ortodoxo, como relatam os enviados especiais da SIC a Istambul. À semelhança do que fizera o antecessor em 2006, Francisco descalçou os sapatos para entrar na Mesquita Sultanahmet em Istambul, mais conhecida como Mesquita Azul, um dos grandes símbolos do Islão sunita. E tal como Bento XVI, Francisco também pediu para estar em adoração silenciosa virado para Meca, ao lado do grande mufti, o simbolismo religioso a reforçar as palavras do Papa, que não se cansa de apelar ao diálogo entre religiões. O aparato policial e algumas centenas de cristãos na rua, muitos deles turistas de passagem pela zona, não evitam o caráter discreto da visita. Já na presença do patriarca Bartolomeu, Francisco celebrou missa na Catedral Católica. Os dois juntaram-se para a bênção final, num sinal que antecipou mais um gesto histórico na igreja-sede do Patriarcado Ortodoxo. Quase 1000 anos depois da cisão, o Papa pediu ao líder ortodoxo que abençoasse a Igreja de Roma. É uma visita importante, não é? Atendendo a que muitos de nós não tivemos a possibilidade de ver o Papa em nenhum sítio e estamos em Istambul e temos esse privilégio dele nos vir visitar cá. Faz parte da minoria cristã e, embora não tenha uma grande prática religiosa, não faltou. Francisco Cruz vive há 4 anos em Istambul, casou com uma turca, trabalha numa empresa de exportação de máquinas. Foram os amigos mais próximos, muçulmanos, que mais o incentivaram e Francisco, imigrante, foi ver Francisco, o Papa. Eu vivo cá, entendo que não é o meu país e, portanto, tenho que estar a atuar de acordo com a situação. É um país muçulmano, mas que é tolerante e portanto, eu não senti, a nível pessoal, nenhuma pressão nesse sentido. Não é? Cumprido o dever, o anfitrião levou-nos depois ao Grande Bazar de Istambul. Fundado no século XV, é o maior bazar coberto do mundo. 55 mil metros quadrados, 4 mil lojas, 40 mil empregados, aberto todos os dias para júbilo dos turistas. Aqui vende-se de tudo um pouco e não falta a cortesia turca. Chai. Em qualquer sítio onde se trabalha na Turquia tem que haver chá. Chá é... Eles funcionam... Se os carros andam a gasolina, eles funcionam a chá. Conhecemos Janete, lojista e diretora deste mundo de cores e sons. Só fala turco e contamos com a experiência do imigrante português. Her şeyin var olduğu bir şehir. De uma cidade. Uma cidade dentro da cidade. Uma cidade dentro da cidade. Yani şehir bir şehir içinde. Evet, şehrin içinde bir şehir. Aslında Papa'nın burayı ziyaret edememesi... Era interessante se o Papa também pudesse vir visitar-nos cá. Mas não está previsto. A opinião do Papa sobre as catedrais do consumo também se aplicará aqui, mas se viesse, este vendedor já saberia o que regatear. Ne satmak çalışacaktın Papa'ya? Tentaria vender estes pratos grandes, que são os mais especiais aqui, que são eles que fazem à mão. Calcula-se que mais de 150 mil pessoas passam por aqui todos os dias. Mas este é um local onde se respira uma certa mística entre quem compra e quem vende. É um dos símbolos maiores da multiculturalidade de Istambul. Teşekkür ederim. Obrigado. Joaquim Franco e José Silva, SIC Istambul. Saiu ontem pela primeira vez do Mosteiro da Batalha a imagem do Cristo das Trincheiras, símbolo de fé para os militares portugueses. A imagem encontrada durante a Primeira Guerra Mundial em França está agora numa exposição no Santuário de Fátima. Perdida em pleno campo de batalha, a imagem prendeu a atenção dos militares portugueses e, aos olhos da fé, tornou-se símbolo de proteção
para os que combatiam na Primeira Guerra Mundial. Eles encontrarem aquele Cristo ali, naquele local onde as nossas tropas tanto sofreram, como bem sabemos, eu sei lá, provavelmente terão invocado a proteção do Cristo para ver se regressavam com vida, os que conseguiram, e daí a importância que ele de facto teria. Ele próprio é metáfora do que é a guerra, portanto um homem que está crucificado e que para além disso está mutilado, mas que vence essa guerra e ainda hoje continua de pé para poder ser venerado. O Cristo das Trincheiras ainda ficou 40 anos em França, mas em 1958 a imagem foi transferida para Portugal. Desde então, é presença forte na sala do capítulo do Mosteiro da Batalha, junto ao túmulo do soldado desconhecido. É uma imagem que já faz parte integrante da identidade do monumento, e especificamente desta sala onde se homenageia o soldado desconhecido. A importância da imagem obrigou a cuidados extremos na operação de transporte do Mosteiro da Batalha para o Santuário de Fátima. Durante um ano, integra uma exposição que cruza 2 acontecimentos simultâneos: as aparições da Cova da Iria e a Primeira Guerra Mundial. O núcleo da mensagem que a Nossa Senhora trouxe aqui a Fátima, de uma maneira insistente, quando diz: rezai para que acabe a guerra e venha a paz. É também um despertar da consciência da humanidade para esta causa da paz. Está muito ligada, portanto, ao fenómeno da Grande Guerra, mas que aqueles que fizeram a Guerra do Ultramar, podemos dizer que se este é o Cristo das Trincheiras, muitos dos combatentes da Guerra Colonial, ou do Ultramar, ou da África, como quiserem chamar, encontraram certamente o Cristo das Florestas ou o Cristo do Capim, porque realmente também eles tiveram momentos difíceis. Sobre um painel com o nome dos militares mortos na guerra que começou há 100 anos, o Cristo das Trincheiras está em destaque na exposição Neste Vale de Lágrimas, que se prolonga até outubro de 2015. Na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, as autoridades avisam que a partir de hoje, quem não quiser sair é retirado à força. O vulcão de Chã das Caldeiras entrou em erupção há 7 dias. Foi no dia 23 que a lava começou a escorrer da cratera do vulcão, ameaçando as povoações mais próximas. Portela é a aldeia com mais habitantes da região e, segundo as autoridades, a erupção já destruiu 15 habitações, dezenas de cisternas e uma vasta área agrícola. Na Ilha do Fogo estão mais de 60 elementos, entre militares e polícias cabo-verdianos, que tentam certificar-se que todos os habitantes abandonaram a zona. Há vários dias que as autoridades tentam evacuar as povoações mais ameaçadas pelo vulcão, mas alguns residentes têm desobedecido às ordens da Proteção Civil. Hoje, o responsável pelas operações deixou um aviso. Acabou a tolerância dada pelo governo para a retirada de bens e garantiu que, a partir de agora, as pessoas serão retiradas à força, se for preciso. Até ao momento, a erupção não causou nenhuma vítima. Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Louçã, Carlos Carvalhas e Manuel Monteiro. Daqui a pouco falam da vida depois dos partidos e não só. E não podemos vê-lo a regressar, por exemplo, ou a entrar na corrida a Belém em 2016, os presidenciais? Isso é uma ideia fixa de vários jovens. Estava a pensar num que é um comentador muito conhecido da SIC, chamado Luís Marcos Mendes. Não perca, mais à frente, no Perdidos e Achados. A novela Mar Salgado, que passa logo a seguir ao Jornal da Noite, aqui na SIC, é líder de audiências e ocupa já o 8º lugar na lista das novelas nacionais mais vistas do século XXI. Acompanhamos um dia inteiro de filmagem, 6 horas no mar, para perceber como algumas cenas são gravadas. A que se segue é de um salvamento real, levado a cabo pela Força Aérea e pela Marinha. O episódio com o desfecho de um naufrágio passa logo depois deste Jornal da Noite. Porque é uma cena de uma novela com guião sujeito a interpretações, começa-se pelo ensaio. Porque não é uma cena gravada em estúdio, com ambiente controlado, há que fazer a adaptação possível. Quem vai ao mar, avia-se com treino de piscina. Bora lá. Ali. Meu barco. Todos os meios
possíveis estão à nossa volta, portanto não corremos riscos. E esse piscar de olhos. Não, a pessoa tem que se convencer, não é? Vai acontecer uma coisa que é contrária, provavelmente o mar vai estar muito calminho e nós temos que fabricar esta agitação. Vamos ver. Veremos num episódio de Mar Salgado com um emocionante salvamento depois de um naufrágio, tudo ficção, à boleia do dia-a-dia de Marinha e Força Aérea, que mantiveram as rotinas de treino e permitiram à novela encaixar nos exercícios habituais de colaboração entre os dois ramos das Forças Armadas. A Marinha e o Mar Salgado estão ligados por 9 séculos de história e era natural estarmos aqui hoje porque estamos aqui sempre, todos os dias. Aconteceu, pronto, não sei jogar. Depois do almoço, e hoje foi assim um arrozinho de pato, foi um bocado mais difícil, assim, aquela meia hora pós-almoço foi um bocado difícil, mas depois a coisa voltou ao estado normal e pronto, e resolveu-se e filmámos. Mais que exterior, foi assim uma aventura de vida, quer dizer, foi um dia excepcional de vida. Quer dizer, se me acontecesse isto, digamos, na minha vida biográfica e não da personagem, eu achava o máximo. Portanto, estás a ver? E assim juntei as duas coisas. Afinal de contas foi um bocadinho mais complicado, o tempo estava ótimo, eu precisava de um bocadinho mais de tempo cinzento, mas os atores são brilhantes e, portanto, tudo ficou resolvido. Para nós é sempre muito melhor treinarmos com pessoas, simularmos situações mais próximas da realidade, foi o que aconteceu, num ambiente controlado, num ambiente seguro. Portanto, foi aproveitar das sinergias de colaboração com aquilo que nos pediram e com o treino, basicamente foi isso que fizemos. Entra a adrenalina de estar a representar efetivamente, porque estamos a gravar a cena, portanto, a adrenalina de estar a gravar a emoção de helicóptero. Eu nunca esperei que fosse um helicóptero daquele tamanho. E a emoção de estar a ser resgatada, de estar a ser salva depois de 2 dias no mar. Eu, Margarida, sempre esquecer do que está a acontecer à minha volta e achar assim o máximo um Deus que vem do céu resgatar-me. E só não dizemos se o resgate corre bem porque não lhe queremos estragar o episódio. Um jogo de estrelas marcou o arranque da modalidade Bubble Football em Portugal. Se nunca ouviu falar, o melhor é mesmo ver. Vasco da Rocha diz que nasceu com a bola nos pés. Sempre jogou à bola, foi jogador federado de futebol de 5. Há 8 anos que organiza torneios de futebol e festas para crianças. Mas foi este ano, numa viagem à Finlândia, que conheceu a modalidade. Vi esta modalidade pela primeira vez na Finlândia e percebi que tinha tido origem na Dinamarca e daí a fazer um voozinho à Dinamarca foi um passo. Conheci o Christian Meinik, que é o criador, o inventor das bolhas e o dono da empresa que fabrica as bolhas originais. Criou a Associação Bubble Football Portugal e reuniu agora estrelas para o arranque da modalidade. Para Carla Couto, a mais internacional das jogadoras portuguesas, com 145 jogos pela Seleção Nacional, vai ser uma experiência a não esquecer. É a primeira vez, já me ri bastante na internet a ver jogos do Bubble Football e vamos ver se consigo pelo menos aguentar 1 minuto em pé. Vamos lá ver, vai ser um desafio interessante. Está curiosa de se meter ali dentro? Receosa. Estou curioso, vou experimentar hoje, espero que corra bem. Sofro um bocadinho de claustrofobia, espero que não me falte o ar, mas de qualquer das formas parece-me bastante interessante. As equipas estão formadas 4 contra 4 para 20 minutos de jogo. Vale quase tudo, é experimentar e ver.
Um jogo muito inclusivo, várias idades, várias pessoas, mais leves, mais pesadas, mais rápidas, mais lentas, com mais ou menos técnica. É de facto difícil viver em Portugal quando não se gosta de futebol, e o Bubble Football pode ser a salvação, porque toda a gente pode aproveitar este jogo que é extremamente divertido. Inclusiva, com posições nunca antes vistas em jogos de futebol. É brutal. Faz um pouco de calor, mas é muito divertido. É muito bom. Portanto, é para experimentar e para repetir? Para repetir. Com amigos é um hobby fantástico. As pessoas divertem-se, riem muito, porque nem dá quase para tocar na bola, é sempre encontrões uns com os outros, é muito giro mesmo. Todos podem participar, evidentemente com algumas ressalvas, dos mais pequeninos em função da dimensão das bolas, mas será certamente algo verdadeiramente fantástico para aquilo que é um bom fim de semana em família. E já experimentaste com amigos jogar futebol assim dentro da bola? Já na minha festa. E como é que correu? Bem. Os teus amigos adoraram? Sim. Há bolhas para vários tamanhos. O objetivo da associação é lançar a modalidade com jogos entre amigos, fazer team building, festas para crianças e, a partir de hoje, já é possível experimentar em Lisboa, Oeiras, Braga e Cascais. A ideia da associação é fazer protocolos com outros clubes ou espaços desportivos para que possam levar a modalidade a outras partes do país. O Meshfest está a entrar na segunda e última noite na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Os concertos começaram de forma original. Nem todos os festivais de rock têm a ousadia de começar a segunda noite de concertos numa igreja com um coro africano francófono. Mas o Meshfest desafia catalogações. Comparece-se porque não se conhece, vai-se embora porque se gosta muito. Pelo menos venho ver porque não conheço. Venho conhecer. Está a ser embora porque não está a gostar? Estou a adorar, mas isto ainda está a começar, ainda tenho que ir comer primeiro, ganhar energia. É um festival que exige mobilidade. Sim, sempre a mexer. É apenas o início, depois de uma primeira noite onde a nortenha Capicua encerrou um ano brilhante de concertos. Os clãs mostraram porque se mantêm relevantes 22 anos depois. E a norte-americana Saint Vincent encerrou a digressão europeia num dos países onde mais gosta de tocar. Depois de Saint Vincent, Capicua e Clã, a Avenida da Liberdade prepara-se para outra noite de concertos, a terminar antes dos DJs com os Wild Beasts. Miguel Franco de Andrade e Edgar Ascensão, a SIC atenta à música nova no Meshfest. Num dia marcado pelo Congresso do Partido Socialista, que vai consagrar o novo líder, António Costa, fomos perceber o que faz quem já passou e abandonou esse lugar. No Perdidos e Achados reencontramos 4 antigos líderes partidários: Manuel Monteiro, Francisco Louçã, Carlos Carvalhas e Marcelo Rebelo de Sousa. Recordam os tempos em que estavam na vida política ativa e falam do que fazem agora. Bom, vamos começar por estas últimas, que são as mais administrativas de todas as administrativas. São muito poucas. São horas, hein? Atenção, ainda por cima filmado. Bom, portanto, quando explicar à família que estava na aula desde o início, vai ser um drama. Bom, neste momento não confirmo nem infirmo nada disso. Já tomei uma decisão, mas a Comissão Política Nacional e o Grupo Parlamentar têm que ser os primeiros a saber. Ontem disse e reflete a imprensa que recebeu 6 telefonemas de líderes mundiais ontem durante o dia. Parabéns, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho saudades de algumas coisas. Gostava dos debates com os primeiros ministros, havia várias coisas que eu gostava. Só que há uma possibilidade do PS ter maioria absoluta. Quero comentar? Olha, tenham cuidado que o carro é meu. O meu amigo António Costa, quando tiver eleições legislativas, não pode ter cheias aqui na Câmara. Vamos embora! Para a frente ao trabalho, vamos embora! Trabalho inteiro! Do ponto de vista físico, eu penso que estou um pouco melhor. Quando era secretário-geral, tinha muitas reuniões, passava muito tempo sentado, era uma vida com mais stress e agora é uma vida mais calma. Continuo naturalmente com a minha atividade, mas com um ritmo que sou eu que o decido, sou eu que o marco. Ai, ai. Isto é a tentação total.
Marcelo Rebelo de Sousa, perdido no meio dos livros. Não é propriamente uma novidade. O professor é leitor compulsivo. Mas a minha filha adora isto. Dalai Lama. Ponha-me aí o Dalai Lama. Na entrada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Marcelo não resiste a comprar alguns livros antes de entrar para uma aula. Tá bom. É um bocado. Tá bom. Eu vou fazer assim, deixa-me aqui. Bom, isto para dizer, portanto, esta é a minha pele. Exatamente, eu sou professor, tudo o resto que fiz na vida, quer no plano da comunicação social, quer no plano da política, foi uma espécie de projeção para anfiteatros maiores do que este, do ser professor. Quer dizer, eu dizia aos meus colegas de 8, 9, 10 anos, eu quero ser professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E olhavam para mim quando dizem, tipo, é maluco. Foi sempre aluno exemplar. Terminou a licenciatura em 71 com 19 valores, na mesma faculdade onde hoje é professor catedrático. Tempos houve em que se repartia por outras universidades. Atualmente é aqui que centraliza o trabalho académico. Dá aulas quase todos os dias. Dou introdução ao estudo de Direito, para a noite. Dou Direito Administrativo, para o dia. Dou Direito Administrativo para mestrado. É muito exigente como professor? Rigoroso. Vamos lá ver. Já fui mais. O estatuto não é deixar de ser rigoroso, é aceitar de alguma maneira que a linguagem é diferente, o discurso é diferente, as referências são diferentes, o apelo do concreto é diferente, o tempo de atenção é diferente. Sabe, quando se começa a envelhecer, e já me faltam 4 anos para me jubilar, já se viu tanta asneira, já tive mais de 20 mil alunos. E ao fim de 20 mil alunos, já não há surpresas em matéria das asneiras, já se viu tanta coisa, a pessoa ganha uma certa compreensão. A história de vida de Marcelo Rebelo de Sousa atravessa a história política do país. Nascido no meio do poder e criado entre ministros do Estado Novo, militante do PSD desde 1974, foi deputado à Assembleia Constituinte nos anos quentes de 1975 e 76. Foi deputado ao Parlamento Europeu, membro do Conselho de Estado. O currículo não se esgota por aqui e a questão impõe-se. Tem saudades de estar na vida política ativa? Não. Nenhuma? Poucas, muito poucas. Quer dizer, tenho saudades do convívio das pessoas, mas isso mata-o de vez em quando. Agora, o lado de desgaste, de stress da vida política ativa, não tenho muitas saudades. Tudo tem um tempo na vida, quer dizer, fiz isso com 20 anos, depois, por mero acaso, voltei a fazer com 40 e depois mais tarde com 50. Calhou, não estava previsto. A minha política calhou-me sempre sem estar previsto. E não podemos vê-lo a regressar, por exemplo, ou a entrar na corrida a Belém em 2016, os presidenciais? Isso é uma ideia fixa de vários jovens. Estava a pensar num que é um comentador muito conhecido da SIC, chamado Luís Marcos Mendes, e que tem essa ideia obsessiva, e mais alguns outros amigos meus, mas eu que tenho muito cuidado em dizer que não nunca, porque uma vez disse e depois saiu-me furado no partido. Mas se me pergunta se eu faço os meus planos a pensar nisso e tal, nunca fiz em relação à política. Homem sente-se, já não entra na fotografia histórica. Vestiu a pele de líder do PSD de março de 1996 a maio de 1999. António Guterres era o primeiro-ministro. Era outro tempo, sabe? É outro tempo. Isto é muito diferente. De fazer oposição a António Guterres era outro filme. Em 1989, o filme ficou para a história como um dos momentos mais mediáticos protagonizados por um político. Em agosto, Marcelo Rebelo de Sousa desafiou o perigo e lançou-se às poluídas águas do Tejo. Mergulhava desta forma inusitada na corrida à Câmara Municipal de Lisboa como candidato do PSD. Este meu gesto simbólico significa o reencontro dos lisboetas com o Tejo. Foi muito simples. A equipa que me rodeava, estava lá, entre outros, o Joaquim Letria e vários outros, dizia o seguinte: eu não era conhecido. Em Lisboa havia só 28% dos eleitores que me conheciam, mas estava fora da política. Eu escrevia no Expresso e dava aulas e tal. E eu tinha muito poucos meses para ser tão conhecido quanto o Jorge Sampaio, que era líder do PS. Portanto, tinha 90% de notoriedade. E eu não conseguia dar o salto, eu não ia dar o salto. Então meteram na cabeça que eu tinha de fazer algumas ações espetaculares para, passando na televisão, passar a ser conhecido.
E realmente esse efeito obteve-se. Eu passei de 28% para 50% e tal. As braçadas de Carlos Carvalhas nunca tiveram uma meta política. O antigo secretário-geral do PCP limita-se a aperfeiçoar os estilos. Frequenta o nível 2 das aulas de natação do complexo de piscinas do Estádio Universitário de Lisboa. Depois há o nível 3, já lá não chegarei. Eu penso que só irei às Olimpíadas, não nas próximas, mas nas outras, a seguir. E Olimpíadas políticas, provas políticas, estão completamente fora de questão? Estão fora, naturalmente eu continuo com a atividade política, continuo a interessar-me, continuo a ler, continuo a intervir, mais limitadamente, mas acompanho naturalmente até com grande intensidade o que se passa, infelizmente com grande tristeza. A leitura dos jornais e o acompanhar de algumas atividades partidárias levam-no quase diariamente à sede do PCP em Lisboa. E procuro ir acompanhando os debates, ir acompanhando a situação e normalmente as questões de política e política económica e economia política pedem muitas vezes também tanto a minha opinião e eu dou e a minha intervenção. Licenciado em Economia, aderiu ao Partido Comunista em 1969. Após o 25 de Abril, foi secretário de Estado do Trabalho, deputado ao Parlamento Europeu e membro do Conselho da Europa. Também ainda é o único que se aproveita a falar na televisão. Obrigado. Alguns parecem labradoras. Sucedeu a Álvaro Cunhal na liderança do PCP. Foi secretário-geral durante 12 anos, de 1992 a 2004. Eu estarei sempre disponível, desde que tenha forças e que veja que possa dar o meu contributo, com as minhas limitações, estarei sempre disponível para poder ajudar, se essa ajuda fosse desejada, naturalmente. Já lá vão mais de 40 anos desde o dia em que Francisco Louçã entrou pela primeira vez no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Foi antes do 25 de Abril. Em 1973, ano letivo, interrompido por força do movimento estudantil que ganhava corpo e que, somado a outros fatores, anunciava o fim da ditadura. Era um período decisivo porque a luta contra a guerra colonial tinha crescido muito, envolvia setores muito diferentes, enfim, eu tinha estado preso na Capela do Rato um tempo antes. Era, portanto, um momento fascinante, enfim, e sobretudo viver a certeza de que a mudança começaria foi importantíssimo. Fascinado pelos estudos, sobretudo pela área económica, foi um excelente aluno desde os tempos do Liceu Padre António Vieira, em Lisboa, de onde saiu com 18 valores. No Instituto Superior de Economia e Gestão, trilhou um percurso académico brilhante e atualmente é professor catedrático. Sempre estudei bastante, acho que não se faz nada na vida sem muito trabalho. E não se faz um curso, enfim, uma pós-graduação, um estudo, um doutoramento, enfim, não se pode estudar sem trabalhar. Em 1999, Francisco Louçã fundava o Bloco de Esquerda. O partido nascia da vontade de muitas figuras independentes e de forças políticas diferentes, de refazer o mapa político. Eu lembro-me de ter negociado, logo nesse primeiro ano, com um ministro que se chamava António Costa, Miguel Portas ao meu lado, num restaurante da Baixa de Lisboa, a alteração da lei da droga. Foi uma grande alteração. Ainda hoje ela é saudada a nível internacional como a lei mais moderna que nós temos na Europa, para evitar que os toxicodependentes fossem presos. Sr. Primeiro-Ministro, eu vejo que de intervenção em intervenção vai ficando um pouco mais manso e vai tentando requalificar e justificar sempre. Sr. Primeiro-Ministro, não baixe o nível, porque não é assim que deve ser o debate da Assembleia da República. Francisco Louçã foi líder do Bloco de Esquerda durante 13 anos. Em 2012, passou o testemunho a Catarina Martins e João Semedo. Eu continuo no Bloco de Esquerda, enfim, não tenho nenhuma função política relevante, mas acho que é preciso ser incansável.
Claro que hoje com mais liberdade, tenho mais tempo livre, eu fazia 1000 ou 1500 quilómetros de carro por cada semana, durante 13 anos. São muitos milhões de quilómetros. E agora tenho outro tempo livre, posso ir mais ao cinema, posso fazer muito mais outras coisas. Tenho saudades de algumas coisas, gostava dos debates com os primeiros ministros, havia várias coisas que eu gostava. Este é útil. À semelhança de muitas outras figuras da política, Francisco Louçã é comentador de televisão. Louçã fala sem tabus na SIC Notícias. Um sinal político importante para o que se possa vir a passar. Muitos telespectadores esperavam, não é? Marcelo Rebelo de Sousa é veterano no comentário político. Hoje é na TVI que o professor faz a sua análise semanal. Eu ando nisto desde o tempo da velha senhora, do tempo da censura. E os comentadores também se deslumbram, não são só os primeiros ministros, os ministros chegam lá e acham que com o polícia, com o chefe de gabinete, com a secretária, com os assessores e tal, os comentadores também acham que falam e que o país todo para. Isso é ridículo, já não existe. Já não existe. Eu acho, por exemplo, que o primeiro-ministro houve uma opinião minha e, supondo que vê que houve, e faz imediatamente o contrário. Imediatamente o contrário, acho que se eu disser que devia fazer uma remodelação, então, o Marcelo quer uma remodelação, toma. Eu às vezes chego a pensar, mas depois não faço isso, que seria desonesto, apetece-me um dia dizer o contrário do que penso, para o efeito ser aquele que era lógico que fosse. Hoje temos aqui uns colegas extra, mas a aula decorrerá com total naturalidade. Fechadas as portas da vida política ativa, Manuel Monteiro, antigo líder do CDS-PP, optou por seguir a vida académica. Começou a lecionar na Universidade de Lusíada há 14 anos, logo após ter chegado de Paris, onde fez o mestrado. Na mesma sala onde defendeu a tese de doutoramento sobre recenseamento eleitoral. Hoje dá aulas de ética e de ontologia profissional. Não é dada apenas ao primeiro ano de Direito e de solicitadoria, mas também abrange alunos de outros cursos, nomeadamente jazz e música moderna e comunicação e multimédia. Eu tenho tido a felicidade de viver muito, de gostar muito das matérias que leciono. Manuel Monteiro conquistou a liderança do CDS em 1992. Um ano depois, no Congresso da Póvoa de Varzim, o CDS adota um novo nome, CDS Partido Popular, novos estatutos e um novo programa. Mudança excessiva para os centristas que teimavam não ser populares. Alguns históricos batem com a porta. O mal-estar dentro do partido instala-se. Não entendo! Mas eu não fui eleito para deixar cargos a meio. E não vou fazer a vontade daqueles que pelas costas e não pela frente atacam, daqueles que pretendem destruir o CDS. Não deixou o partido e nas legislativas de 1995, o CDS-PP consegue uma subida histórica. O Dr. Manuel Monteiro, satisfeito com esta vitória, o PP conseguiu duplicar o grupo parlamentar, mas não chegou aos 2 dígitos. É uma derrota ou não? Ainda não conheço os resultados finais. Até ao momento estou muito contente, mas quero saber os resultados finais. Torna-se o terceiro partido mais votado e aumenta de 5 para 15 o número de deputados. Mas a maior vitória de Manuel Monteiro acabou por revelar-se o princípio do fim. Em 1998, deixa o partido. Mais tarde, em 2003, fundou a Nova Democracia e 5 anos depois afasta-se de vez das atividades partidárias. Tem alguma saudade do seu tempo de vida política ativa? Não. Sinceramente, não. Se me fizesse esta pergunta há uns anos atrás, eu diria imediatamente sim. Hoje não. Tenho um certo desencantamento, mentiria se lhe dissesse o contrário, em relação à atividade político-partidária, porque eu tenho 52 anos e a política para mim tinha uma marca ideológica, quer dizer, portanto, nós sabíamos quem era o que é que os partidos defendiam, quais eram os seus objetivos, os seus pontos de vista, isso esbateu-se muito. Manuel Monteiro tem noção que será sempre um rosto do CDS-PP. E ainda há dias uma senhora, engraçado, veio ter comigo e pediu para conversar comigo e disse-me, sabe, que somos do mesmo partido.
E eu disse, mas sabe que eu agora estou afastado da vida política. Eu percebi onde ela queria chegar. Ela disse, mas continuamos a ser do CDS. E eu disse, não, mas você sabe que eu já não estou no CDS. Ela disse, deixe-se disso. Em que? De regresso à aula do professor Marcelo Rebelo de Sousa, na Faculdade de Direito. A lição chega ao fim, mas ainda há tempo para marcar o jantar de Natal. É verdade, é verdade. Temos que combinar o jantar. O jantar, quando é que vamos jantar? Espera aí, peguem na vossa agenda, quando é que fazemos o jantar? Tem que ser um sítio barato. Depois desconto as fortunas que gastei, porque um terço não pagou e eu tive de pagar. Saíram à socapa. Bom, noutros tempos, eu ainda os levava a uma discoteca e pagava a primeira bebida, agora já não posso. Noutros tempos, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto comentador, dava notas aos políticos. Pedimos-lhe para fazer o mesmo, avaliar os outros protagonistas deste Perdidos e Achados. O Dr. Carlos Carvalho é uma pessoa muito simpática. Dou com certeza, sei lá, eu estou generoso, ali entre 15 e 16. Eu gosto do Francisco Louçã. Acho muito inteligente, muito brilhante. Mas também eu daria entre 16 e 17. E depois o Manuel Monteiro. O Manuel Monteiro, nós coexistimos nas lideranças dos partidos. Também dá ali à volta também do 16, uma coisa desse género. Obrigado, tá bom? Ui, meninas queridas. Ui, nem quero imaginar. Senhor, já está menos preocupado com aquela sua conversa. Boa noite, Luís Marques Mendes, bem-vindo a mais um Jornal da Noite. Estava-me a dizer há pouco que saiu da política ainda sem cabelos brancos. Isso foi há quanto tempo? Há 8 anos, sensivelmente. Há 8 anos. E tem saudades da vida política ativa? Não, isso não tenho. Não tenho. Às vezes tenho saudades só da parte das campanhas eleitorais. Sempre gostei muito de fazer campanhas eleitorais. Do resto, não. Porque nunca se esqueça que aquilo que cria muito stress e eu estive lá muitos anos. Aos 18 anos tive o meu primeiro cargo, me recordo, autarca. Aos 28 já estava no governo. E depois foram 22 anos seguidos, portanto, já dei para esse peditório. Muito bem, no Perdidos e Achados desta noite encontramos-lo aqui no estúdio da SIC para o habitual comentário. Vamos começar pela notícia que tem marcado a última semana, sem dúvida, a prisão de José Sócrates. Vamos falar deste assunto em vários capítulos, a começar pela parte mais jurídica deste processo. Demos a notícia da entrada de um habeas corpus, não é necessariamente uma coisa muito importante, até porque poderá eventualmente ser contestado, mas vai haver agora passos próximos da Justiça. Quer explicar-nos? É advogado, também tem conhecimento disso. Com todo o gosto, sem amassar as pessoas, mas de uma forma simples. Portanto, há uma semana tinha sido a detenção para interrogatório, depois houve o interrogatório, as medidas de coação, foi aplicada a medida máxima, digamos assim, aquela que é mais dura e que tem a ver com a avaliação que o juiz fez, nenhum de nós sabe qual é a fundamentação, só está no processo, e agora esta medida vai ser avaliada, tanto quanto se sabe, digamos assim, em 2 planos. Primeiro, que é o primeiro passo já a ser decidido no Supremo Tribunal de Justiça na próxima quarta-feira. É a questão do, como você dizia, do habeas corpus. Do habeas corpus, sim. É uma figura que se usa muito raramente, que está prevista na Constituição e que está prevista também no Código de Processo Penal, artigo 222, e que tem a ver com que normalmente é utilizada quando há um erro, uma ilegalidade grosseira, muito forte, muito manifesta. Bom, e pode ser qualquer pessoa. E foi o caso de um jurista, ao que parece, de Vila Nova de Gaia, que apresentou, digamos assim, este habeas corpus. Tem que ser decidido em 8 dias, vai ser decidido no Supremo na próxima quarta-feira. O que é que me parece? Face aos 3 fundamentos que estão no artigo 222 do Código de Processo Penal, que é a incompetência do juiz para tomar a decisão, que é os prazos estarem ultrapassados, que é a matéria não poder ser enquadrada nesta figura, parece-me que dificilmente tem sucesso. Portanto, não é de prever que o habeas corpus tenha sucesso,
o que significa que tudo se vai manter na mesma. Depois vamos esperar pela reavaliação da prisão preventiva e pela avaliação do recurso que vai ser antes disso, porque a reavaliação é de 3 em 3 meses. Mas há um recurso que a defesa anunciou, a defesa do José Sócrates anunciou que ia recorrer da decisão do juiz Carlos Alexandre. E até o advogado deu a entender, ou disse mesmo, que o recurso seria já apresentado já na próxima semana. O que é que se segue? É um recurso, portanto, para o Tribunal da Relação, portanto, é apresentado, depois o Ministério Público tem 30 dias para contra-alegar e depois haverá a decisão. Que em princípio, enfim, já será no final do ano ou em janeiro, não sei. Tem que se ver depois os prazos. E, portanto, esse vai ser um momento importante. Porquê é que vai? Porque já é um Tribunal Superior a analisar. E, portanto, se for confirmada a medida de prisão preventiva, evidentemente que é uma vitória do ponto de vista da acusação. Se, ao contrário, for alterada e, portanto, o recurso tiver sucesso, evidentemente que a defesa ganha um novo elenco. Portanto, vamos ter que aguardar, porque nenhum de nós, mesmo conhecendo a matéria de direito, evidentemente conhece o processo. Terceiro, eu acho que há um terceiro dado aqui nas próximas semanas ou meses, digamos assim, que também pode ser importante ter em atenção e que tem a ver com o crime de corrupção. No fundo, José Sócrates está indiciado, porque veio a público, por 3 crimes. Branqueamento de capitais, fraude fiscal agravada e corrupção. Relativamente à corrupção, há aqui uma coisa que eu deixo no ar, que é uma curiosidade. Quem o corrompeu? Não, que é assim... Corrupção significa que alguma entidade pública, digamos assim, concedeu aqui algum conjunto de favores, alguém recebeu algum conjunto de favores e há troca de contrapartidas. A grande questão aqui que se coloca é a seguinte: são apenas estes os arguidos indiciados por corrupção ou haverá outros? E porquê é que eu digo isto? Porque um primeiro-ministro, ao contrário de um ministro, ou de um secretário de Estado, ou de um diretor-geral, ou de um dirigente de uma empresa pública, um primeiro-ministro dá orientações, mas não toma decisões de adjudicar obras, empreitadas, parcerias, de fazer contratos. Isso ou são ministros, secretários de Estado, ou são dirigentes da máquina do Estado. E, portanto, aí ter existido corrupção, temos que ver exatamente o quê, onde, e se eventualmente há outros arguidos. Este eu acho que vai ser um ponto de interrogação, é que alguém vai ter que responder, digamos assim, mais semana, menos semana, mais mês, menos mês. Será a Justiça, com certeza, a responder a isso, saber. Não só desse ponto de vista, mas também quem foram os corruptores, ou seja, quem são os privados que terão, de alguma maneira, corrompido o poder público, não é? Do lado privado e do lado público, quem tomou também decisões, sobretudo por este ponto. Um primeiro-ministro pode, quando muito, dar orientações, mas não é ele que toma decisões. Vamos ver. Esta prisão suscitou várias reações, desde já neste Congresso. Ouvimos esta tarde, na hora de almoço, António Costa falar num choque brutal para todos os socialistas, embora não tenha referido o nome de José Sócrates, mas obviamente que se referia a este caso. Mário Soares foi imediatamente visitá-lo à prisão. O próprio Sócrates já falou da sua situação por 2 vezes. Como é que avalia estas reações? Acho o seguinte: primeiro, António Costa. Eu já o tinha elogiado aqui há uma semana e volto a elogiar. Acho que António Costa tem estado bem. Definiu uma linha de orientação, que ainda por cima me parece corretíssima, que é separar o que é jurídico daquilo que é da política, separar as amizades, as solidariedades daquilo que tem a ver com a política e, portanto, tem mantido esta linha e correto. Mais do que isto, eu acho que ele mostrou que foi respeitado nesta sua orientação, porque, como se tem visto, em particular no Congresso, de facto toda a gente sublinha aquela orientação que ele definiu. Portanto, acho que foi lúcido e teve autoridade para impor a sua orientação. E bem, quanto a Mário Soares fez, enfim, declarações como, enfim, já estamos habituados nos últimos tempos, manifestamente exageradas, mas eu preferia não acrescentar muito, por respeito sobretudo ao passado de Mário Soares. Prefiro recordar o passado bom de Mário Soares em prol do país, em vez de estar a sublinhar as infelicidades do presente. Amanhã diz que vai ao encerramento do Congresso, pode ser que volte a falar do assunto. E, portanto, passemos à frente. Agora, eu acho que o ponto aqui importante é Sócrates. José Sócrates está a ser um detido, prisão preventiva, diferente do habitual. E vai ser, na minha opinião, diferente do habitual. E eu acho que este caso vai ter uma novidade. Nós não vamos ter um processo a correr. Eu acho que nós vamos ter 2 processos a correr. Vamos ter um processo judicial, normal, nas instituições da justiça, em que há acusação, em que há defesa, aquilo que se conhece, todos os casos. Mas aqui vamos ter um outro processo. Um processo na praça pública,
a um processo nos mídia em que o grande protagonista vai ser José Sócrates, que umas vezes vai fazer declarações, já fez 2 no espaço de 3 dias, outras vezes vai dar entrevistas, ou seja, vai estar permanentemente, digamos assim, a exercer aquilo que ele considera o seu direito de defesa. Isto vai ser uma novidade. E entende isso de uma maneira negativa? Não, entendo isto como uma novidade. Isto é uma novidade. Vamos ver os efeitos que isto tem. E porquê é que ele faz isto? Eu acho que ele faz isto porque ele é um político. E é o chamado animal feroz. Portanto, as declarações que ele fez são uma pessoa igual a si próprio, ao ataque e usar a mediatização. Agora, ele faz isto com o objetivo de quê? Normalmente os processos, como é que são? Há fugas de informação do lado da investigação. E não muito mais do que isso. E eu acho que agora vamos ter essa parte e vamos ter do outro lado, permanentemente, José Sócrates na praça pública. Deixa-me fazer esta pergunta. E não acha que ele consegue fazer isso porque consegue ter algum tipo de ascendente dentro da prisão para conseguir fazer isso? Não, nem todos os presos conseguem falar desta maneira posterior. Sim, mas desde Carlos Cruz, há uns anos atrás, que houve uma decisão judicial a respeito de uma entrevista que Carlos Cruz queria dar, que veio, digamos assim, clarificar as questões e, digamos assim, isto hoje passou a ser possível. Portanto, digamos assim, há alguma jurisprudência nesse sentido. O ponto aqui, bom, e acho que se em algum momento não for autorizado a dar uma declaração ou a fazer uma entrevista, eu acho que ele vai fazer disso um caso e fazer-se de vítima. Ou seja, agora, o ponto para mim aqui é o seguinte, isto é uma novidade. Não sei se vai cansar as pessoas, se não, se vai ter algum efeito. No processo em si, tenho dúvidas se tem algum efeito. Porquê? Porque os juízes, de modo geral, gostam muito de decidir serenamente e friamente com base nas provas e não com base em condicionamentos políticos ou mediáticos. Mas vai ser uma novidade e vai ser uma curiosidade. É José Sócrates igual a si próprio, ou seja, um político vai usar as armas da política. Ele bem diz que se vai defender com as armas do Estado de Direito, mas eu acho que ele vai tentar defender-se mais com as armas da mediatização. Muito bem, esta semana também, além da prisão de José Sócrates, ontem tivemos a condenação de Duarte Lima a 10 anos de cadeia. Foi o primeiro político condenado a uma pena tão pesada. A justiça está a mudar? Há algum paradigma novo na justiça portuguesa? Eu acho que está. Eu já lhe tinha dito isto aqui há uns 2 meses, quando foi da condenação de Armando Vara. Eu acho que está a mudar a 2 níveis, no plano das decisões e no plano das investigações. No plano das decisões, veja, uma pena pesada no processo de face oculta, por exemplo, em relação a Armando Vara. Não apenas ele, mas no caso dele. Maria de Lourdes Rodrigues, pouco tempo depois, foi uma condenação com pena suspensa, mas foi pesada. E agora, Duarte Lima, pesadíssima. Nunca um político tinha sido condenado a 10 anos de prisão efetiva. E, portanto, eu acho que há aqui uma mudança de paradigma. E que tem muito a ver, por exemplo, com o que a magistrada que ontem que tomou a decisão relativamente, que leu o acordo relativamente a Duarte Lima, dizia que é uma sanção pesada para não ficar dúvidas na sociedade, que não há laxismo perante certo tipo de comportamento. Segundo as investigações, eu acho que desde que esta Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, entrou em funções, tem-se a sensação que a Justiça, em termos de investigação, está mais profissional, mais liberta e mais ativa. É uma crítica a Pinto Monteiro? Eu nunca fui um apreciador do mandato de Pinto Monteiro. Eu prefiro este tipo de intervenção, digamos assim, do Ministério Público digamos assim, neste ciclo. Eu prefiro. E porquê? Porque é que eu acho isto positivo? Eu acho positivo porque é um sinal para a sociedade de exigência, de combate à impunidade e de dissuasão do crime. E a este respeito há 2 coisas desta semana que me parecem um bocadinho contraditórias. Viu esta semana, a propósito, José Sócrates, muita gente a dizer: mas aqui há muita exigência, muito isto, muito rigor, muita pena, mão pesada. Bom, e assim, entendamos, as pessoas andaram durante muito tempo a dizer que a justiça só chegava ao peixe miúdo, que não chegava aos fortes e aos poderosos. Quando chega aos fortes e aos poderosos, nós não podemos dizer que Del Rey que está a exagerar. Evidentemente, tudo tem que ser fundamentado, mas tem que haver um mínimo de coerência. Segundo ponto, também vi as pessoas dizerem, muita gente, dizer, fugas de informação são inaceitáveis, isto é muito negativo, a justiça não pode comportar-se assim. Eu concordo, mas atenção, mas fugas de informação têm existido em todos os casos. Não é no caso de José Sócrates, foi antes nos vistos Gold, no processo BPN, Duarte Lima, têm existido sempre, são sempre detestáveis, sempre. Agora, o que não podemos é, como diz Rui Ramos no Observador, dizer as fugas são boas quando têm a ver com os adversários e são más quando são os amigos. E, portanto, eu diria o seguinte, as fugas de informação e as violações de segredo de justiça, na minha opinião, são sempre más, mas não tem havido apenas um peso, mas tem havido, digamos assim, aqui alguma uniformidade, é em todos os casos. E, portanto, eu diria, a justiça está a mudar? Está,
na minha opinião, pode haver aqui ou lá exagero, mas na minha opinião, eu acho que isso é um sinal positivo para a sociedade. Muito bem. Em termos de ondas de choque política, esta detenção vai ter ainda mais consequências? Maria João, Tem-se falado muito das consequências nas legislativas. Sobretudo para o Partido Socialista, evidentemente, não é? O resto basta ver, hoje, Congresso, toda a gente perguntava aos delegados o que é que pensam deste assunto. Eu vou dizer aquilo que penso de maneira um pouco diferente de algumas opiniões que já ouvi. Eu acho que há coisas que são evidentes. Primeiro, que isto é um embaraço para o PS no imediato. Basta ver o Congresso de hoje, peça um velório. Isto suspende um pouco a dinâmica de vitória que o PS tinha. É verdade. Estão todos um bocadinho acabrunhados. Isto vai, digamos assim, dar algum ânimo aos adversários, sobretudo PSD e CDS? Vai dar. Já se nota também. Isto vai durar durante algumas semanas e alguns meses, não tenho uma dúvida quanto a isso. Para mim, isto é evidente. Agora, há outra coisa que eu já não acho evidente. Há aqueles que acham que o caso José Sócrates vai ter uma influência importante ou decisiva nas eleições daqui a um ano. Eu tenho dúvidas, para dizer que tenho a certeza que não vai ter. Ou seja, evidentemente que isto prejudica o PS, mas daí a pensar-se que o PS só por causa disso vai perder as próximas eleições, eu acho que vai uma diferença enorme. E, portanto, não é querer ser desmancha-prazeres para alguns da maioria que acham que já ganharam, mas acho que, se tiver os pés bem assentos à terra, não vai ser assim. Mais ainda, pode, a dada altura, por paradoxal que pareça, António Costa até beneficiar alguma coisinha com isto. De que maneira? Pode apresentar-se ou ser apresentado hoje à amanhã como vítima. Vítima de um caso que é duro, mas que não é da culpa dele, nem da responsabilidade dele, e sabe que em Portugal o ser-se vítima é sempre pagante. As pessoas têm alguma pena de quem é vítima. E em que situação deixa isso o Governo nesta altura que vai defrontar António Costa nas eleições? Diria que, numa imagem muito simples, toda a gente entende assim, se a maioria quer ganhar as eleições, deve pedalar a sua própria bicicleta. E não olhar tanto, ou nem contar tanto com os problemas e as dificuldades da bicicleta alheia. Eu acho que, para bom entendedor... Ora, muito bem, ficou aí uma bela imagem ciclista. Estávamos a falar do Congresso do PS. Hoje tivemos um discurso de Sampaio da Nova, um dos independentes que António Costa prometeu levar a este Congresso. Como é que ouviu o discurso? É presidenciável este discurso? Acho que sim, mas deixe-me só, antes de chegar aí, 2 ou 3 notazinhas sobre o Congresso. Primeiro, acho que o Congresso está a ser um Congresso muito triste. Sim, isso aqui que parecia um velório há pouco. Parecia, de facto, um velório. Com exceção das intervenções de António Costa, de Manuel Alegre e de Sampaio da Nova, que inflamaram um bocadinho o Congresso, o resto tem sido uma maçada. Segundo ponto, a intervenção de António Costa foi um bocadinho mais do mesmo. Esperamos mais amanhã. Ou seja, eu acho que o país quer, apesar de tudo, saber um bocadinho como é que António Costa vai responder aos problemas que existem de forma diferente do atual governo. Terceiro, amanhã também vamos ter uma coisa curiosa. Eu estou convencido que António Costa vai afastar os principais socráticos, digamos assim, dos cargos principais de direção, mas só amanhã se saberá. Agora, a novidade do Congresso é aquilo que você disse. É Sampaio da Nova. São as eleições presidenciais. E eu vou-lhe dizer aquilo que eu penso de uma forma muito rápida. Eu acho que António Costa convidou Sampaio da Nova para ir falar a este Congresso, não foi de forma inocente, foi de forma deliberada e intencional. Fazer um teste? Sim, com este objetivo. Se o candidato, digamos assim, natural... Não é António Guterres? O candidato natural do PS às presidenciais será António Guterres. Mas ninguém sabe se António Guterres avança. Não sabe. Ninguém sabe se ele pode, se ele quer... Vai para as Nações Unidas. Pode, ou se não quer. E António Costa, que é um político experimentado, que não dá ponto sem nó, tem que ter uma alternativa na mão. E tem que ter agora, não pode ser mais tarde. E, portanto, quando convidou vários independentes, foi, sem desprezo por esses outros independentes, foi um bocadinho para justificar Sampaio da Nova. E Sampaio da Nova fez o discurso de candidato a candidato. Veja bem, porque, olha, cravo encarnado na mão, o sinal para a esquerda. Rassemblement à esquerda, todo o apelo a dizer que temos que unir à esquerda. E depois dizer, num momento destes, todos temos que estar disponíveis. Portanto, é o candidato a candidato. Pode até, ouça, ele até pode ser pouco conhecido. E ainda é, mas é uma pessoa que tem ambição, tem prestígio académico e é um bom orador. Eu acho que está aqui um candidato a candidato para a hipótese de não ser António Guterres. Ouvimos aqui na reportagem que passou antes, Marcelo Rebelo de Sousa dizer que tem a ideia fixa que ele será candidato a Belém. O Expresso hoje diz que ele diz
que só depois do verão, ou na altura do verão, é que vai ter uma decisão? Com certeza, eu acho que você observa muito bem. Eu acho que é o outro dado deste fim de semana. Foi no Congresso do PS, mais à esquerda, e mais ao centro, à direita, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo diz hoje ao Expresso que, no fundo, ninguém deve avançar até ao verão, até ao fim do verão. Como quem diz? Olha, se alguém avançar da minha área, atenção que eu posso decidir nessa altura. Ou seja, é um sinal de que ainda não desistiu da ideia. Eu, pessoalmente, apoio essa ideia, veremos se ele vai avançar. Mas há, portanto, mais à esquerda e mais à direita, dois sinais positivos esta semana. E o do Marcelo não é relevante. Temos pouco mais de um minuto, Sim. Vamos avançar já, porque eu sei que vai trazer aqui uma notícia. Sim. Os testes de stress, afinal, não são só na banca, são também nos seguros. Exatamente. É assim, tivemos testes de stress na banca. Testes de stress também nos seguros a nível europeu, desencadeados pela Autoridade Seguradora Europeia, que de resto é presidida europeia, mas é presidida por um português. E porquê é que isto é importante? Porque os seguros também tratam de poupanças e dos dinheiros dos clientes. É, portanto, preciso ver se as empresas estão sólidas. Isto é bom para as pessoas. Pois bem, segunda-feira vão sair os resultados destes testes de stress a nível europeu. E há aqui uma notícia menos boa e há uma notícia boa. A notícia menos boa é que as seguradoras de países como Portugal, Grécia e Irlanda podem ser um pouco penalizadas, fruto de uma grande exposição à dívida pública. A boa notícia é esta. Portanto, não vale a pena haver preocupação. Isso para as pessoas não eu vou explicar muito simples. A boa notícia é esta. Isto são simulações das regras que vão entrar em vigor em 2016. Portanto, há 2 anos aqui para fazer pequenos reajustamentos de capital. Portanto, e em segundo lugar, o Instituto de Seguros divulgou ontem uma nota, segundo a qual, pelos próprios exames que o Instituto de Seguros fez, cá dentro, as empresas não estão numa forma desafogada, em termos de capital, mas estão numa linha positiva. Portanto, há aqui uma notícia menos boa, mas há aqui a notícia boa de que isto não tem motivos de grande de preocupação. E, portanto, queria aqui também alertar as pessoas, que julgo que é útil, com toda a verdade. Muito bem. Chegamos ao fim. Sei que queres fazer uma nota final apenas. Queria fazer uma nota final para sublinhar e apoiar e felicitar o Alentejo pela circunstância do canto alentejano ter sido considerado património material da humanidade, decisão da Unesco. Tínhamos tido essa decisão o ano passado relativamente ao fado, e este ano temos a ver com o canto alentejano e, portanto, eu acho que é muito bom. Deixe-me só dizer-lhe que estamos a ouvir o rancho dos cantadores da Aldeia Nova de São Bento, de Serpa. Claro. É assim que fechamos o jornal. E sabe que ainda por cima eu gosto imenso do Alentejo. Eu sou minhoto, como julgo que sabe, embora vendamos o eu sou um minhoto, dos minhotos que mais gosta do Alentejo e, portanto, uma palavra de felicitação aqui ao Alentejo. Aqui fica ela, fica também a voz destes cantadores. Despeço-me de si até ao próximo fim de semana. Por mim também é tudo. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. E falar-lhe muito a preceito, que linda. A seguir, Mar Salgado.